Jesus nos ensinou várias coisas, inclusive a orar. Existe um pedido dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Afinal, era muito comum que os mestres daquela época tivessem orações e ensinassem aos seus discípulos. Eu demorei para entender isso. Por que os discípulos pedem para Jesus ensinar uma oração? E essa oração é conhecida como a oração do Pai Nosso, e a gente encontra ela em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9. Aliás, a primeira coisa da Bíblia que a minha filha Milena aprendeu foi a oração do Pai Nosso. Dependendo de onde você está no movimento evangélico, você talvez tenha dificuldades com a oração do Pai Nosso. Eu vim de um movimento pentecostal em que oração do Pai Nosso é coisa de católico romano e nós não podemos ficar repetindo oração porque onde já se viu, isso é vã repetição. Nós não podemos ficar orando. E eu tive uma certa resistência com a oração do Pai Nosso, mesmo ela sendo um texto bíblico tão claro nas Escrituras. Mas era um absurdo fazer a oração do Pai Nosso, porque isso é coisa de católico romano. E nós não podemos ficar repetindo oração. A nossa oração precisa ser espontânea, a nossa oração precisa vir do coração, a nossa oração ela tem que ser inspirada. Então eu não posso fazer uma oração repetida. Afinal, o Senhor disse que nós não podemos ter vãs repetições. Mas será que é isso que o texto bíblico está querendo ensinar? Eu penso que não. E por isso é tão fundamental nós falarmos sobre a oração que destrói sonhos. Meu amigo Paulo On, na recomendação que ele faz do meu livro, Deus que Destrói Sonhos, ele fala algo muito interessante e eu começo citando ele. A oração do Pai Nosso é a mais perigosa de ser feita, porque, de fato, tem o potencial de destruir todos os nossos sonhos. Seja feita a tua vontade. E a gente tem que pensar um pouquinho nessa oração que Jesus nos ensina, a oração do Pai Nosso. Por quê? Porque aquilo que nós desejamos deve estar em oração. Só que aquilo que está em oração precisa estar em conformidade com a vontade do Pai. Aquilo que não é digno de estar na nossa oração, não é digno de estar no nosso coração. E por isso nós precisamos de uma oração guia. Nós precisamos de uma oração que vá nos orientar, que vá reordenar os nossos afetos. A oração do Pai Nosso, ela é uma grande oração. Ela é uma oração que pode nos ajudar a ter as prioridades, sabe, no seu lugar. Por isso eu escrevi um capítulo inteiro sobre a oração do Pai Nosso. E até hoje, pensando, eu poderia ter colocado o título desse capítulo como a oração que destrói sonhos. Sobre o que eu falei anteriormente no início do vídeo, sobre essa questão de repetição, será que um cristão pode repetir? Claro que ele pode, gente. Inclusive Jesus está ensinando essa oração. Quando Jesus fala de vãs repetições, ele não está falando da repetição em si, mas daquilo que é vazio, daquilo que traz vanglória. E nesse sentido, até mesmo uma oração espontânea que vem do interior, ela pode ser vã. Por quê? Porque no fundo ela carrega somente os nossos desejos, a nossa vontade. É aquela oração que põe Deus na parede e exige a bênção. Porque muitas vezes nós somos assim na nossa relação com Deus. Se a gente parar para pensar no conteúdo das nossas orações, faça esse exercício nesse momento. O que ocupou as suas orações nos últimos tempos? Talvez você esteja passando por um problema. Aliás, é certo que você esteja passando por algum tipo de problema, até pelo contexto pandêmico em que vivemos. A pandemia ainda não acabou e eu estou gravando esse vídeo em junho de 2021. Então, com certeza, algum tipo de problema você está enfrentando, algum tipo de dor. E claro que esse tipo de situação pode estar na sua oração. Mas, pare para pensar na sua relação com Deus. Porque alguém que tem o Espírito Santo não pode ter a sua oração somente pautada por me dá, me abençoa, faz isso, faz aquilo, me tira daqui. Eu fico pensando se a minha esposa ganhasse R$1 por cada vez que os meus filhos a chamam pelo apartamento. Mãe, mãe! E geralmente é para pedir alguma coisa. Raramente é, mamãe, muito obrigado por essa comida deliciosa. Mamãe, muito obrigado por esse pão. Geralmente é para pedir alguma coisa.
E muitas vezes, como crianças espirituais, a nossa relação com Deus é dessa forma. Nós só pedimos, pedimos, pedimos. E nós precisamos entender que os nossos pedidos, eles têm lugar na oração. Claro que eles têm lugar, em vários momentos na Escritura, somos conclamados, somos orientados a colocar as nossas questões diante de Deus. A colocar as nossas, temos as nossas orações e súplicas. Podemos colocar tudo isso diante de Deus. Agora, o problema é quando eu isolo alguns versículos bíblicos no sentido do pedi, pedi e dar-se-vos-á, tudo que pedirem em meu nome, vocês receberão. É claro que os nossos pedidos, os nossos desejos, eles possuem um lugar na oração. Mas a oração do Pai Nosso nos ajuda a colocá-los no seu devido lugar. Aliás, eu até cito aqui no livro Tiago 4,3. E olha só que interessante o que James Houston, um grande homem que escreve sobre espiritualidade, disse sobre Tiago, quando ele fala que quando pedem não recebem, pois seus motivos são errados, pedem apenas o que lhes dará prazer. E olha só o que James Houston diz: para Tiago, o coração nasce dos desejos, mas uma vez que nossos desejos encontram-se confusos e desordenados. E por que os nossos desejos são confusos e desordenados? Por causa de Gênesis 3, por causa da queda, por causa do pecado. As orações também acabam sendo frutos dessa desordem. Ele afirma que oramos, mas não temos nada porque nossas orações e súplicas nascem de nossas vaidades. Percebam, é por isso que precisamos orar o Pai Nosso. É por isso que precisamos ter a estrutura do Pai Nosso na nossa mente, no nosso coração, para que os nossos afetos também sejam reordenados. Sobre vã repetição, eu espero que você entenda o seguinte: o problema de Jesus não é a repetição da oração. O problema de Jesus são as falas vãs, são as falas vazias. E nesse sentido, uma oração mega espontânea, ela pode ser vã, ela pode ser inútil. Por quê? Porque ela nasce de um coração que deseja as coisas erradas. Lembre-se, tudo que pedirem em meu nome receberão. Não é um convite para que a nossa oração seja um modo de manipular a Deus. Aliás, usamos muitas vezes a oração como uma forma de querer convencer a Deus. Queremos convencer a Deus a satisfazer os nossos desejos. Às vezes na oração nós até pregamos para Deus. A gente quer ensinar a Bíblia para Deus, ou contamos a nossa história para Deus e de alguma forma contamos como se Deus fosse ter piedade da nossa história e fosse atender. Gente, a oração é uma coisa muito séria. Por isso que Jesus ensina uma oração. Paulo se coloca de joelhos para pedir que o imperador romano seja retirado, para que a perseguição pare? Não! O que faz o apóstolo dobrar os seus joelhos na sua carta aos Efésios é para que os efésios cresçam na graça e no conhecimento, para que os efésios caminhem em unidade. Por isso que eu comecei este vídeo, essa mensagem, fazendo a gente pensar no conteúdo das nossas orações. Porque nós precisamos pensar para ter os nossos afetos, tá? Porque a oração, gente, não é para a gente informar a Deus acerca da nossa situação. Preste atenção nisso. John Wesley fala isso. A nossa oração não é para nós informarmos a Deus da nossa situação, mas para nos informarmos da vontade do Pai. Gente, isso muda a perspectiva da nossa oração. Isso muda a nossa perspectiva quando nos colocamos de joelho, ou quando oramos deitado, ou quando oramos caminhando. Eu não sei como você ora, mas nós devemos orar. Jesus conta parábolas que falam sobre a insistência na oração. Só que a oração é uma comunicação de duas pessoas que se amam. Deveria ser assim. Repito, se ultimamente as suas orações são só choro, lágrimas, pedidos de socorro, eu não quero te condenar e dizer que você está errado a fazer isso. O meu objetivo aqui é fazer você enxergar como um discípulo de Cristo que as nossas orações elas precisam ir muito além de um pedido de socorro. Elas precisam ser também orações que reconheçam a vontade do Pai. Eu até coloquei no meu livro a seguinte frase: as nossas orações elas precisam ter a intimidade suficiente para chamar Deus de Pai, mas a submissão consciente
para pedir que a vontade dele seja feita. Por isso que meu amigo Paulo On disse que a oração do Pai Nosso é uma oração perigosa. É a oração que pode destruir os nossos sonhos. Gente, a oração do Pai Nosso, ela começa com o Pai Nosso que está no céu. Nós reconhecemos que o Pai é nosso, que nós temos um Pai amoroso. Nós temos um Pai que não é só o meu Pai. Olha só que coisa interessante que a oração já começa a nos ensinar. Que não é o meu Pai, uma coisa individualizada. Ainda que você esteja no seu momento de oração, ainda que você esteja no seu secreto com Deus, só você e Deus. Mas ainda assim, a oração do Pai Nosso, ela quer nos lembrar que o Pai é nosso, é tudo nosso. O Pai, o reino, a vontade dele, o perdão dos pecados, é tudo nosso, é coletivo, é uma família que ora a um Pai. Nós não estamos sozinhos quando oramos, estamos numa família que, ao fechar os olhos, se encontra com o Pai. Pai Nosso que está no céu. Essa ideia também de nós reconhecermos que Deus está no céu, o soberano, ao mesmo tempo que Ele é o nosso amigo, que Ele é aquele que está conosco, Ele é o soberano que está no céu e de lá comanda todas as coisas. Ele está no céu, Ele está no controle. Mas a oração que reconhece a paternidade de Deus, aliás, sobre paternidade, eu lembro do que J.I. Packer fala que o que Satanás tentou tirar de Jesus no momento da tentação no deserto, e a gente pode ler isso no Evangelho de Marcos, já no primeiro capítulo, e isso fica muito mais claro também no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, se não me falha a memória, é justamente a ideia de paternidade. Se tu és mesmo filho de Deus, por que tu não faz isso ou aquilo e tal? Porque se Satanás conseguisse tirar do coração de Jesus que ele não é o filho amado em quem o Pai tem grande alegria, Satanás venceria. Mas Jesus nos deixa esse legado, que nós podemos chamar ele de Abba. E Abba é uma expressão de intimidade. Só a criança, em contexto familiar, chamava o seu pai de Abba. E Jesus abre essa porta para nós. Nós podemos, inclusive Paulo vai falar na carta aos Gálatas, que o Espírito clama no nosso coração, Abba. Mas a oração começa então a nos guiar, a guiar os nossos afetos. Santificado seja o teu nome. O que significa santificado seja o teu nome? Deus já é santo, né? Não tem, os anjos estão no céu cantando santo, santo, santo. Por que ele nos ensina a orar santificado seja o teu nome? Porque Jesus está nos ensinando que com a nossa vida nós fazemos o nome de Deus conhecido. Santificado seja o teu nome significa vivam de tal maneira que as pessoas reconheçam a santidade de Deus. Isso aqui me lembra muito os 10 mandamentos, onde nós não podemos tomar o nome do Senhor em vão. É a mesma coisa. O que é não tomar o nome do Senhor em vão? É viver de tal maneira que desonre esse nome. Então a oração, ela começa a nos ensinar, santificado seja o teu nome. Ou seja, Senhor, eu me comprometo a viver de tal forma que as pessoas saberão que tu és o santo, que tu és santo, porque tu santifica o teu povo. Percebam, gente? A nossa oração começa reconhecendo que Ele é o nosso Pai. Isso nos traz segurança. Mas quando temos a segurança de que temos um Pai que está no céu, esse Pai olha para nós e diz, santifiquem o meu nome aí. Por quê? Venha o teu reino. Venha o teu reino. Como que esse reino vem? Esse reino vem a partir do momento que, presta atenção nisso, gente. Este reino ele já veio em Jesus. Esse reino já veio em Jesus. Agora, este reino vai se concretizando na terra a partir do momento que aqueles que chamam Deus de Pai vivem de maneira santa. E por isso manifestam o seu reino. Você pegou essa? Bem, acabei o vídeo, porque depois dessa, se você entendeu isso, pode parar o vídeo aqui. Se você entendeu isso, já deveria mudar a forma com que oramos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Viverei de tal maneira que mostrarei que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Venha. E aqui é uma questão conjunta, porque obviamente que o reino de Deus já veio em Jesus e não depende de nós em última análise. Deus já triunfou. O céu já está entre nós.
Mas ao mesmo tempo Deus nos convida, porque Ele fala para a gente santificar o nome dEle. Então nós somos convidados para uma missão. A oração do Pai Nosso tem como cerne um convite para que aqueles que chamam Deus de Pai vivam a missão do Filho. Seja feita a tua vontade. Olha aqui o perigo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Porque nós cremos que o céu, Jesus é essa ponte entre o céu e a terra. Jesus é essa ponte entre o céu e a terra. Então, seja feita a tua vontade. Vamos viver de acordo com a tua vontade revelada nas Escrituras. E a partir disso, manifestaremos o teu reino. E aqui eu quero ler para vocês o que John Stott, grande pensador cristão, diz. Orar que o seu reino venha é orar que ele cresça à medida que as pessoas se submetem a Jesus através do testemunho da igreja e que logo ele seja consumado com a volta de Jesus em glória para assumir o seu poder e o seu reino. Quando as pessoas começam a se submeter ao reino de Deus e passam a viver como súditas dele, a vontade do Senhor é feita. Aí você começa a perceber, queridos e queridas, que orar é uma coisa muito séria. Orar é uma coisa muito séria. Por quê? Porque quando eu oro, eu me envolvo com o Pai. E quando eu me envolvo com o Pai, eu me envolvo em sua missão. Enfim, gente, as primeiras 3 petições do Pai Nosso, elas então deixam bem claro que o foco não são os nossos desejos. O foco não são as nossas petições. Através da oração do Pai Nosso, essa oração que destrói sonhos, somos guiados a colocar em primeiro lugar a santidade de Deus, a vontade de Deus, o reino de Deus. Usar essa estrutura na nossa oração, porque assim, gente, você pode simplesmente repetir a oração do Pai Nosso se você quiser, com o seu coração, meditando em cada sentença. Aliás, se você nunca orou salmos, porque, gente, vem cá, olha aqui. Olha bem para mim aqui. Tem momentos na vida que a gente realmente está destruído. E a gente não tem espontaneidade. A gente não tem palavras bonitas e elaboradas, é só choro mesmo. E aí você ler os salmos, você orar os salmos, é um grande consolo, uma grande virtude que nós temos um livro inteiro na Bíblia sobre orações. Mas ninguém fica só nisso, né? O objetivo é a gente sair desse lamento, é assumir a nossa postura de discípulo. E por isso eu posso orar o Pai Nosso, e às vezes eu tenho só o Pai Nosso para orar mesmo. Mas ele nos leva ao comprometimento, como você acabou de ver até agora nessa mensagem, nesse vídeo. E aí eu coloco ainda aqui o seguinte, que essa estrutura nos faz entender as prioridades do Senhor e qual deve ser a nossa. As nossas prioridades devem ser as mesmas da do Senhor. E é interessante que orar em nome de Jesus, preste atenção nisso. O que significa orar em nome de Jesus, gente? Você já parou para pensar nisso? Você começa a oração, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, ou você termina a oração, em nome de Jesus, amém. Você já parou para pensar por que você faz isso? Gente, orar em nome de Jesus é pedir o que Jesus pediria. É orar o que Jesus orava. Começa a perceber a loucura que é a oração que muitas vezes ouvimos por aí em canções, em pregações. Mas como eu disse também, os nossos desejos, as nossas necessidades, elas não estão fora do catálogo. As nossas orações, elas também podem conter pedidos a Deus. Mas olha o que a oração do Pai Nosso, olha o que Jesus ensina. Dá-nos o pão para este dia. Dá-nos o pão. Gente, nesse tempo pandêmico, muitas famílias passaram extrema necessidade. Muitas famílias realmente ficaram sem o pão. E sabe por que muitos irmãos não passaram fome? Por causa de outros irmãos. O Senhor não deixará o justo mendigar o pão. E por que o justo não mendiga o pão? Porque são muitos irmãos. Percebam que a nossa oração é para o pão de cada dia. É para o pão de cada dia. Ainda que Deus não seja contra
as riquezas. Deus não seja contra você pedir uma promoção no seu emprego, ainda que a Bíblia nos oriente constantemente sobre os perigos das riquezas e de como elas podem nos desviar do caminho do discipulado. Mas a nossa oração ela nos leva a pedir pelo pão de cada dia, pelo básico, por aquilo que é necessário. E isso não vai faltar. Inclusive, o reformador Martinho Lutero, ao comentar o Pai Nosso e especificamente nesse trecho, ele coloca assim, olha, nessa oração, ore por tudo que movimenta a economia. Então, nesse sentido, ore pelo seu trabalho, pelo seu chefe. Você às vezes fica só falando mal do seu chefe. Bibo, porque ele é um péssimo chefe. Enfim, vença, o ódio com o amor, vença o mal com o bem. Ore pelos seus inimigos. Não sou eu que estou dizendo, não brigue com o mensageiro. Agora, então o Lutero nos ensina a orar por tudo, Pelo pão, no caso aqui, ele falava, vou orar desde quem planta o trigo, quem faz o pão, é todo um contexto da engrenagem econômica. Mas isso quer nos ensinar o quê? Gente, é o básico. Se você é abençoado em outras áreas, glória a Deus por isso. Agora, o pão com Nutella, Nutella, patrocina esse vídeo, Eu podia falar creme de avelã, mas falei Nutella, deixa assim, editor, não tem problema, Ok, o pão com Nutella, ele é uma bênção de Deus. Agora talvez ele falte. O pão nunca faltará. O alimento básico, a cesta básica não faltará para aqueles que temem ao Senhor. Porque muitos são os irmãos. O Senhor tem muitos filhos, tem muitos braços. O Senhor tem muito dinheiro e Ele abençoa os seus. Por quê? Não nos deixe faltar o pão para este dia. E é o seguinte, aí depois nós temos essa necessidade básica. Depois vem o quê? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Gente, não tem ginástica teológica aqui. Aqueles que são perdoados pelo Pai, que reconhecem o seu pecado e sabem que Deus o perdoou de coisas gravíssimas, de erros, esses perdoam. É a parábola do credor incompassivo. Depois desse vídeo, você digita aí, parábola do credor incompassivo. E ouça o podcast do Bible Talk sobre isso. Então, essa parábola vai nos falar sobre, gente, nós temos que perdoar. Senhor, perdoa as nossas dívidas, somos carentes de perdão e por isso perdoamos. Olha o desafio, olha onde essa oração está nos colocando, meus amigos e minhas amigas. Olha para onde essa oração quer guiar os nossos afetos, para aquilo que realmente importa. A oração do Pai Nosso quer nos guiar para aquilo que realmente importa. Perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, uma outra tradução possível, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É como se nós estivéssemos dizendo, Senhor, usa a mesma régua comigo, a régua que eu uso com os outros. Isso é o chamado discipulado, meus irmãos, minhas irmãs. Perdoa as nossas dívidas. É incrível, uma frase que eu gostei demais, eu li num teólogo católico. Ele diz o seguinte, é incrível como a oração do Pai Nosso nos empurra para a fraternidade. Ei, glória a Deus por isso, gente. A oração do Pai Nosso nos empurra para a fraternidade. Por quê? Porque a gente pede pelo pão diário, e o pão diário não depende só de mim, depende de toda uma estrutura. Perdoa a minha dívida, as nossas, porque o pecado é coletivo, e um perdoa o outro. Percebam isso? Vocês percebem o tom comunitário aqui? Pedimos pelo pão da comunidade, e devemos perdoar as dívidas ou ofensas daqueles que vivem ao nosso redor. É tudo comunitário, o Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso. É a festa. É a festa do Evangelho isso. E a oração continua com outra coisa essencial. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Gente, outra coisa essencial é essa dimensão de uma batalha espiritual. Ou seja, de que nós somos tentados. Senhor, não nos deixe, não nos prove a tal ponto que a gente venha ceder e desonrar o Teu nome. Aliás, o restante da revelação bíblica vai nos dizer, se não me engano na carta ao Tiago, que Deus mesmo não tenta ninguém.
Mas o apóstolo Paulo vai falar que o Senhor nos prova. E a palavra tentação e provação tem a mesma raiz no grego, se não me lembro até são a mesma palavra. Então o que discerne o que diferencia uma provação de uma tentação? A provação quer refinar a nossa fé, a tentação quer nos afastar do Pai. Senhor, Pai, não nos deixe, percebam o plural aqui, gente, eita, não nos deixe, não deixe a comunidade dos teus filhos, não deixe aqueles que professam a fé no teu nome cair em tentação, mas livra-nos da maldade, livra-nos do mal, Senhor. O próprio Senhor Jesus vai falar que já basta a cada dia o seu mal. O mal nos cerca, a maldade nos cerca. Mas vamos orar sobre isso. Senhor, livra-nos do mal, aquele mal que nos leva para longe de Ti. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. E o próprio Senhor vai dizer em várias passagens do Evangelho, olha, vigiem, porque a carne de vocês é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Senhor, repito, Ele nos instiga a vigiar e orar, porque Ele sabe da nossa fraqueza moral e da existência do mal no mundo. E olha só o que eu digo aqui. Com esse pedido estamos dizendo, olha que profundo isso. Pai, não nos deixe numa situação em que possamos pecar contra o Senhor e contra os nossos irmãos. Não nos coloque em uma posição na qual poderemos ceder pela pressão. E Deus, que o mal diário não nos afaste da sua vontade e que o seu reino se estabeleça plenamente a fim de que o mal deixe de existir. É isso que nós estamos pedindo quando oramos. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E a oração termina. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós oramos descansados naquele que tem o reino, aquele que é rei, que já reina por meio do seu Filho e por meio da igreja. Aquele que tem o poder, aquele que tem a glória e é para sempre. Uma glória eterna, compartilhada com a sua criação. Oramos nessa confiança, queridos, porque dele é o reino, o poder e a glória. Minha filha Milena aprendeu muito cedo a orar o Pai Nosso. E com o passar do tempo, o desafio é ensinar a ela a profundidade dessa oração. Ensinar que essa oração é um caminho para uma vida de discipulado, para uma vida de missão. Essa oração destrói sonhos, porque como você pôde acabar de ver, essa oração reordena os nossos afetos, os nossos desejos e centraliza a vontade do Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu falo mais sobre a oração do Pai Nosso no meu livro, Deus que Destrói Sonhos. Graças a Deus, já está na segunda tiragem. Muito obrigado a você que já comprou o livro, você que já leu, você que já resenhou ele por aí. E você que ainda não comprou, gostou dessa mensagem, tem muito conteúdo aqui neste livro, neste pequeno livro, mas que eu escrevi de coração e que tem um chamado à compreensão de Deus como Senhor soberano e de nós como discípulos desse mestre. Tá bom? Se você quiser adquirir este livro, o link da Amazon está aqui na descrição deste vídeo, mas ele você encontra nas principais livrarias do Brasil e nos principais sites de compras de livro, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Ore muito, ore bastante e ore com sabedoria.